Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Ciríaco na área para mais um Casa Poetcast, seu programa de quebrada onde a palavra faz morada. Hoje, diretamente aqui da EMF Sérgio Millier, no Parque Maria Luísa, Aricanduva, Zona Leste de São Paulo. Agora, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente a convidada deste programa. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo. É muito importante dizer que esse projeto ele faz parte da 8ª edição do programa Fomenta a Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. E eu hoje estou aqui com uma pessoa particularmente muito especial, seja na minha trajetória pessoal, afetiva, principalmente minha trajetória poética, literária, também educativa. Ela que é poeta, editora, independente, pós-doutora em literatura, autora de 8 livros. 8 livros, achando que é pouco. Incluindo De Passagem, mas não a passeio, Diário do Fim do Mundo, entre alguns outros que ela mesma vai apresentar. Mestre e doutora em Estudos Comparados pela USP. E aí eu queria pedir para todas que estão aqui, uma salva de palmas para Dinha! Mana, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito você ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz, né, por questões pessoais também, por a gente se conhecer já. São 18 anos que a gente se conhece, desde 2006. Mas antes, queria que você fizesse aí suas primeiras palavras. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Acho que eu nem tinha feito essa conta de 18 anos, né? De amizade, de conhecimento, de troca. É, Feliz também que a gente encontra pessoas que são importantes, que são pontos, né, na nossa vida e que vão marcar. Eu acho que você é uma dessas pessoas e obrigada por estar aqui, por me convidar. Eu que agradeço. Eu conheci a Dinha em um projeto, uma ONG que trabalhava, né, com crianças em situação de rua, que é o Projeto Travessia. Foi no ano de 2006. Nós tínhamos uma equipe de 8 educadores e educadoras. Era uma equipe multidisciplinar, então tinha eu que era da história, tinha pessoa da letras, assistente social, jornalista, tinha um rapper, uma teóloga, né? Que mais tinha? Você lembra? Tinha, como é que é? Terapeuta ocupacional e Terapeuta psicóloga. ocupacional. E a gente fazia trabalhos diretamente com crianças e adolescentes que estavam em situação de rua na região central, Praça da Sé, Vale do Anhangabaú, a região também ali da Cracolândia. E ali foi uma baita de uma escola, né, Dinho? Eu queria começar que você falasse um pouco, assim, desse período, eh, trabalhando ali como educadora social, o que que isso trouxe para você de aprendizado, eh, além de aprendizado pedagógico também, o que que isso trouxe para você na sua literatura, no seu trabalho com educação também, que você tem, né, como educadora desse período aí? Ai, ai, ai. Eh, Primeiro assim, né, para quem não talvez as pessoas não tenham a dimensão do que é trabalhar com criança em situação de rua. Hã, eu sou uma pessoa, né, que sou tudo isso que você trouxe, mas eu também sou uma mulher negra nordestina, negra de pele clara, nordestina e favelada, né. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu estou ali na academia, faz parte, né, do que é considerado a elite intelectual do país, ao mesmo tempo eu estou ali na margem da sociedade, economicamente falando. Sim. Hoje não mais, né, mas a minha trajetória é essa, né, tipo, de criança e adolescente favelada. Eh
E aí, assim, estar com crianças em situação de rua era basicamente um nível ainda abaixo do que era possível na minha condição socioeconômica, ou o que foi a condição da minha infância. Então isso para mim era um impacto muito grande, trabalhar com crianças que, conseguiam sofrer ainda mais, do que as crianças que estavam nos bairros pobres, né, Sim, ali da quebrada. Trouxe muita dor, principalmente, muita dor para minha literatura, para minha vida trouxe vida, né, porque a vida é isso também. Trouxe aprendizagem, mas para a literatura trouxe bastante dor. E antes, né, do Travessia, eu já tinha trabalhado com outros jovens, e adolescentes também, né, alguns em medida socioeducativa, outros em grupos organizados. Então eu já tinha lidado, por exemplo, com morte, né, de adolescente, com mortes de crianças. E ali eu tive que enfrentar isso mais uma vez, né. E você sabe bem, porque você conhece as mesmas histórias que eu. As pessoas que nos ouvem, né, nos veem, não conhecem essas histórias, mas você conhece, então, acho que não é o caso de repeti-las, né, mas elas existiram e elas trouxeram bastante dor. E a dor na literatura ela traz densidade, né, ela traz profundidade também, se a gente conseguir trabalhar bem. sim. É, é isso, né? Para mim foi muito importante porque para mim foi um pouco antes de eu entrar e trabalhar na escola, Uhum. né? Eu tinha prestado o concurso em 2003, final de 2005 me chama e aí eu vou trabalhar, vou para a escola. Na verdade são 19 anos porque a gente foi em 2005. Eu ia falar alguma coisa É, eu por falei aí, né, 2006 porque porque eu não, são 2006 eu já estava 19. lançando de passagem. Exatamente, são 19 Aham. anos. E uma coisa que ficou muito é a importância desse espaço escolar, né? Porque uma coisa que eu particularmente ouvia, a escola, ela também, nos lugares que a gente visitava, a escola ela funcionava, parece como a última trincheira, o último espaço, o último vínculo que essas crianças tinham antes de romper com tudo e sair dessas regiões e ir para a rua, né? Uhum. E apesar de tantos problemas, apesar da maneira como a escola ela é constituída, a importância desse espaço, e aí quando eu vou, eu levo isso como um pouco assim, tem que fazer esse espaço acontecer, porque esse espaço acontecendo de uma maneira adequada, ele serve um pouco como essa retaguarda para evitar que outras situações como essa, não que seja única, né? Não é. A desigualdade social, o racismo, o machismo, e tudo isso é uma avalanche que vai empurrando essas crianças. Mas a escola pode ser um espaço ainda de fortalecimento, né? Foi uma coisa que eu particularmente eu levei muito quando fui para a escola, assim, de usar esse espaço como trincheira, assim, como força. Uhum. Ginha, você, uma outra coisa que acontece ali em 2005, que para minha formação ela é muito importante, e você e a Tula Pilar que vão trazer isso de primeiramente é o sarau, né? Falar sobre esse movimento, essa potência literária que estava acontecendo ali, que já era potente, mas na época era Cooperife e Sarau do Binho, Uhum. né? Que estava acontecendo principalmente. Eu queria que você falasse um pouco como você conheceu o sarau e como que ele serviu de potência, de inspiração para o seu trabalho, para a sua literatura também. Eu escrevo há muito tempo, né, e eu fazia os fanzines e então meus poemas circulavam através dos fanzines. E aí eu estava na USP, eu já tinha terminado praticamente, já estava terminando a graduação em letras e eu conheci umas pessoas lá que moravam lá, porque a USP, né, tem o CRUSP, que é a Sim, moradia estudantil. E aí, só no final do curso é que eu estava um pouco mais tranquila e eu consegui, né, conhecer pessoas e tal. E aí eu conheci algumas pessoas lá. Uma delas foi a Elisandra não, Elisandra Souza, eu conheci também nessa época, mas não foi na USP. Foi a, meu Deus, esqueci o nome dela.
Eu vou me lembrar daqui a pouco. É que ela faleceu. Mas foi. Da Negrices em Flor, né? E não, essa foi a Maria Tereza, mas Isso. tinha uma outra que é tipo Elisandra também, eu esqueci o nome dela. Eu acho que eu sei quem é. Daqui a pouco a Uma gente lembra. cabelão, assim, Eu sei. né? Então, nossa, que chato esquecer o nome dela, porque ela é inesquecível. É. E aí, ela, a Jaqueline Romeo, ou Romeo, não sei nunca como se pronuncia o nome da minha amiga. Aquelas. Seu nome eu sei porque tem acento, dela não tem. E aí, assim, enfim, a gente se conhecia um grupo ali na USP, né? E aí, era um grupo que frequentava os saraus, né? Que fazia literatura, ou consumia literatura, não de comprar livro nem nada. E o Alan da Rosa fazia parte desse grupo, e o Silvio Diogo também. Eles estudavam lá, o da Rosa estudava, acho que história, o Silvio Diogo, acho que era jornalismo. E aí eles tinham começado um projeto editorial, que era as edições Toró. Tinham lançado um livro só, que era O O Vão. Vão, do Alan da Rosa. E aí, né, como eu entregava, você lembra, né? Tinha até uma charge lá no Travessia comigo, assim, com o meu zine. É só R$ 1. Tinha uma caricatura minha portando um zine, é só R$ 1. Eu, né, fazia meu fanzine circular. Então, tipo, as pessoas, eu entreguei para eles também, eles leram e falaram: opa, eu acho que a gente devia publicar, né? E meio que me levaram, assim, para o sarau. E foi através deles e delas que eu conheci. O Sarau da Cooperifa e o Sarau do Binho. Mais ou menos nesse período mesmo. 2005. Foi 2005. Entendi. E, e aí foi aí que você conheceu, então, a Toró também. Foi com... Foi aí, o meu livro foi o segundo livro das edições Toró. Foi o segundo, né? Foi o segundo. Mas, Privilégio. sim. Edições Toró, para quem não conhece, é uma editora. Tinha ali o Alan da Rosa, Silvio Diogo, o Matheus Subverso, acho que ele entra depois, né? O Matheus Sim. Subverso. E era uma editora de quebrada que tinha uma preocupação, além de publicar autores periféricas, mas tinha toda uma concepção de um trabalho artesanal também, né? O livro Vão, da Alan da Rosa, por exemplo, ele foi... o texto era um manuscrito, né? Era todo Era escrito à mão. caligrafia Era do umas Silvio Diogo, que também não tá caligrafias. mais aqui com a gente, Sim. né? O seu também foi ele que fez. Foi, Foi, né? foi sim. Exatamente. E publicou muitos autores. Eu, inclusive, meu primeiro livro, Te Pego Lá Fora, eu publiquei através de um convite do Alan da Rosa, que foi uma surpresa, né? Porque eu acho que acontecia muito isso, né? Eu tava lá no sarau, fazia a leitura dos meus contos, e aí um dia o Alan falou: acho que a gente devia pegar e transformar esse livro, né? E até então eu não tinha pensado Uhum. em publicar um livro. E foi muito importante. Eu tenho uma gratidão muito grande para isso também. E assim, e aí por causa dessa artesania, né, desse ato artesanal aí, né, de fazer livro artesanalmente, pelas edições Toró, foi que depois a gente, lá na quebrada, na minha quebrada, a gente criou a Me Pariô Revolução. Sim. Que aí sim, um grupo só de mulheres que para fazer livros. O primeiro que a gente fez foi esse aqui. Ah, esse é o primeiro? Esse é o primeiríssimo, é Ah, de 2013, é Onde Escondemos o Ouro. A gente fez completamente artesanal, vou mostrar ali para a câmera. isso. E aí, esse aqui é a primeira versão. É? Então. Aí ele tem essa primeira capa, tudo impresso em casa, tudo feito à mão, que a gente pode tirar ou não. E aí dentro são 3 livrinhos que a gente encapou com chita. Então são 3 partes. Olha que fofo, meu Deus. E esse tá assinado, é de 2013. Aí, Então ó. esse aqui é capaz de ser do primeiro lançamento. A gente fez tudinho à mão, montou o livro todo e tal. E aí a gente começou assim. E aí depois este livro teve várias versões, como esta versão aqui, sabe? Fofinha também, que eu gosto dela. Que é um livro só, mas as 3 partes estão aqui, unidas. E aí, assim que, né, depois de um tempo não dava mais para fazer livro à mão, porque a demanda ficou muito alta, né? Sim. Aí a gente fez o nosso primeiro, que foi em 2015, que foi esse aqui, essa primeira versão aqui, a primeira versão de gráfica.
também, que é bem... Aí tem até umas ilustrações minhas aqui. Eu gosto desse também. Esse é o nosso primeiro livro de gráfica da Me Pariô e o livro que inaugurou a gente como editora, né? Ah. Também. Dinha, aproveita, faz a leitura de um poema então pra gente, ou recita como você achar melhor. Faço, deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou... O que você quiser. É que é muito livro, né? É difícil escolher assim, de súbito. Eu vou ler... Eu vou ler aqui do meu terceiro livro, que esse aqui é o segundo livro da Me Pariô. Essa aqui é a 4ª edição já, porque é um livro importante. Acho que é o livro que mais tem, assim, circulando em quantidade. Se chama 0 a 0, 15 poemas contra o genocídio da população negra. Vou mostrar aqui, 4ª edição. E o que eu vou ler se chama Poema de Amor Tão Gago para as Mulheres que Perderam Seus Amarildos. E aí, assim, né? É um poema, e é de amor, e é gago. Então tem uns momentos no poema que o poema fica um pouco gago, repetitivo. Eu tô falando só eu aqui, autoanalisando meus poemas, entendeu? Aqui já é a crítica literária, fazendo autocrítica literária. Poema de amor tão gago para as mulheres que perderam seus amarildos. Seu sonho era nunca ultrapassar essa linha de chegada, embora não pudesse passar sua vez adiante. Quisera que sua vez nunca chegasse. Ainda dispensava ofertas e pedidos, pois, na linhagem dos maridos, cada qual deixou seu rastro de pólvora, de angústia, pele murcha, corpo pescado em anzol. Cada qual deixou seu luto, baque brusco, na terra e no sal. Mas, nas barrigas das meninas, indo o sol ainda brilha, rancoroso carnaval. Por trás dessas nuvens, 1 dúzia de manhãs planejam se levantar. E se a noite é só silêncio, o corpo sem luz sabe o som. Que Amarildo sou eu, Amarildo sou eu, Amarildo, meu amor. Deixa eu falar uma coisa, porque o caso do Amarildo, né, é um dos casos assim, de tortura e extermínio, né, da população negra que marcou muito o nosso país, né? Sim. E esse livro, ele é todinho voltado para isso. Eu não quis ler, eu não posso ler os poemas desse livro porque eu sempre choro no meio deles, né? Então eu escolhi um que eu consigo ler para não passar vergonha aqui na frente de todo mundo, de novo, e de novo, e de novo. Jamais passar vergonha, né? Quando a gente se sensibiliza e se emociona com essa violência, né? Que a gente tem e com a sua sensibilidade também de olhar para essa violência e trazer uma provocação, porque eu acho que é sempre muito necessário, né? Eu acho que não que a arte tenha que ter um papel, mas esse pode ser um dos papéis da arte também, né? Eu queria aproveitar que a gente está aqui na MF Sérgio Millier, a gente abriu para uma leitura e chamar uma estudante para vir aqui para fazer uma leitura para a gente. Deixa eu ver aqui. Você. Júlia, cadê a Júlia? Chega para cá. Vamos para a Júlia. Que linda. Deixa eu pegar aqui. Você pode falar olhando ali para a câmera do Akin, ou você pode falar aqui pra gente, fica à vontade. Pode já ler? Pode. Peraí que minha voz tá ruim, desculpa. Rosas vermelhas. Rosas vermelhas que significam amor. Nunca recebi rosas vermelhas. Nunca senti seus espinhos furar meus dedos. Seu cheiro doce. Até você chegar, me dá só as rosas mais belas de seu jardim. E dei-me as rosas murchas, cheias de espinhos. Embora você não tenha gostado, apreciou minha ação. Cuidou das minhas rosas quase mortas. Dia após dia, suas rosas vermelhas eu recebia.
Seus espinhos que me furam com meu sangue escorria, e hoje eu dependo de suas rosas vermelhas. Muito obrigado, Júlia. É seu? Ó, poema autoral. Parabéns. Que bacana. Parabéns pela coragem. Obrigado por vir aqui compartilhar. Sei que não é fácil, né? A gente vem uma certa ansiedade, vem um certo medo, mas o mais importante é isso. Colocar a coragem na frente de tudo e vamos que vamos. Ginha, queria que a gente, né, por ser um programa de casa, a gente também fala um pouco sobre as nossas origens, sobre constituição familiar, qual foi o local que a gente nasceu, cresceu. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua história para a gente conhecer um pouco mais. Tá bem. Então, eu sou cearense, nasci numa cidade chamada Milagres, Nome numa... bonito, né? Oi? Nome bonito, eu acho. Bonito, mas o nome da rua é assustadora. Qual é? Rua dos Ossos. Rua dos Ossos. E parece que tinha ossos mesmo quando foram construir casas. Eu não sei que ossos eram esses, se era de gente, de bicho, não sei. Entendi. Mas então, Milagres, Rua dos Ossos. Eu sei até a casa, só não sei o número. Sim. Eu fotografei a casa da última vez que eu fui lá, sabe? Uma casa de esquina, assim. Eu nasci em 78, né? Meu pai e a minha mãe vieram pra cá em 79. Então eu vim pra cá, pra São Paulo, muito bebê ainda. Eu só tinha 4 meses. Diz a lenda familiar que tentaram me roubar na rodoviária, sabe? Mas não conseguiram, então, tipo, eu cresci na minha família mesmo, biológica. E aí, então, crescendo na minha família biológica, né? Primeiro fui morar no Jardim Miriam, ali pertinho do Buraco do Sapo, que é a Zona Sul, né? Extremo Sul também. Sim. Perto de Diadema, para quem é, né, de outros lugares não sabe muito bem, mas ali perto do ABC, né? BCD, né? O Miriam fica lá. E aí, quando eu tinha uns 6, 7 anos, a gente mudou pro Bristol, que aí a gente foi lá pra Vila Cristina, que chama, né? Favela Vila Cristina. E a gente chama lá hoje aquela região toda de Fundão do Ipiranga, porque tá exatamente na divisa com São Bernardo e Diadema. E aí é o extremo da cidade, é o Fundão do Ipiranga mesmo, literalmente falando. Meu pai, ele trabalhou a vida toda, né, de várias formas, né, mas o principal, ele foi porteiro, ele trabalhava como porteiro, e a minha mãe era empregada doméstica, boa parte do tempo diarista, mas às vezes ela tinha, né, às vezes ela tinha uma maior estabilidade, nunca teve registro em carteira, né, infelizmente, né, porque, Sim. enfim, essa lei é mais recente, né. E aí o fato deles trabalharem, né, nesse lugar especificamente, nesses cargos e tal, por mais pobres que a gente fosse, né, trouxe algumas coisas para mim, né. Então, por exemplo, eu não tinha mesmo livros em casa, né, como as outras crianças também não tinham, mas às vezes a gente recebia de doação livros e gibis. E aí a casa inteira um pouco que lia o que a gente recebia ali como doação. E também no Natal e no Ano Novo a gente tinha o que comer, porque todo mundo doava, né. E então era um período, assim, bem farto pra gente. Acho que foi isso, assim, né, eu passei, assim, quase toda a vida, Você né. tem quantos... Você tem irmãos, né, Dinha? Eu tenho eu sou a 7ª de 8. E aí, assim, na minha família, a gente deu sorte porque não fomos assassinados. Porque são 3 meninos e 5 mulheres. Eu falo assim, a gente deu sorte, não fomos assassinados, porque eu tenho amigas, por exemplo, que perderam, tipo, 4 membros da família, sabe? Dessa forma, assim, violenta. Sim. Então, assim, gente, eu faço parte de uma família de sorte, nesse aspecto, sabe? Apesar de pobre e tal. Acho que é isso, assim, não sei.
E você vai pro Bristol com quantos anos? 6, 7. 6, 7. E ali, então, você começa a estudar nas escolas ali do... Queria que você falasse um pouco da escola que você estudou, como que foi Ah, esse período escolar, se foi um período bem tranquilo, se foi um período também que você sentiu algumas questões na escola de violência, se a literatura e a poesia, de alguma maneira, também ali na escola já chegou, que falasse um pouco. gente, eu era a doida da escola, sabe? Eu era assim. Assim, eu era muito boa aluna, porque estudar era uma das coisas que me tirava de um cotidiano muito hostil. Eu tenho sorte de estar naquela família, mas minha família também, como todas as famílias, não é uma família fácil, né? Então, tudo era cascudo, né? Tipo, não tinha muitas palavras de Sim, afeto. O afeto era trocado de uma forma muito diferente, assim, né? Brusca, né? Rude. E, e eu era uma criança sensível. Para a maioria das crianças tá tudo bem, né? Levar uns xingos, né? Mas para mim não tava. Eu levava xingo e eu ficava muito mal com isso. E aí então eu me retirava. Eu lia muito para me resguardar e eu estudava bastante, porque na escola eu me sentia valorizada, porque na escola eu ia bem. E eu passava cola, viu? Passava cola para todo mundo. Professora, não me escuta. Eu ia muito bem, eu passava cola, muita cola. Porque, era sabe, a forma de socializar, de não, e não era trocar um ali. problema pra mim. Eu tinha amigos e amigas na escola. Isso não era moeda de troca, sabe? Eu só não achava que aquilo era Era um importante. problema. Não achava importante. Porque, inclusive, quando eu tava insegura, eu preparava a minha cola pra mim mesma, porque eu tava insegura. E aí eu ia bem, eu nem precisava usar a cola. Então eu Já? falava, só de preparar a cola eu já aprendi, então eu não usava. Então eu era assim, valorizada na escola, isso era bem legal. Mas a escola que eu estudava não era uma escola boa, e eu estudei a vida inteira nela. Assim, para o ensino fundamental ainda estava ok, mas no ensino médio, assim, ela foi considerada, assim, durante uns anos, a pior escola, a segunda pior escola da cidade de São Paulo, Uau. Era estadual ou municipal? estadual. E então, assim, não era uma escola boa, não tinha acesso a livros lá também, só eventualmente. Não tinha comida, né? Então, hoje eu falo para as minhas filhas, inclusive, né, que elas escolhem se vão comer na escola ou não. Eu sempre comia na escola, gostando ou não, porque aquele alimento me fazia falta. E se eu não comesse, eu ficava com dor de cabeça e não conseguia estudar. E eu estava lá para isso, né? Então, Sim. acho que foi um pouco assim, mas foi importante. É, importante pro bem e pro mal. Acho que a coisa mais bonita que me aconteceu na escola foi aprender a ler mesmo, porque minha família não me ensinaria a ler. Eu aprendi na escola, isso foi um choque para mim quando aprendi a ler, aquilo, nossa, mudou minha vida eu sinto adrenalina até hoje do momento em que eu aprendi a juntar duas vogais, assim, aquilo me deu uma adrenalina tão grande que eu falei, nossa, agora eu vou dominar o mundo. Você vê em mim, né, que eu tô sentindo a dita cuja agora, Sim. assim, eu vou dominar o mundo porque eu aprendi a ler, eu sentia, sabe, aquilo. Uma Nossa, liberdade, não uma posso nem falar potência, né? palavrão porque eu tô na escola, mas dá vontade, assim, sabe, tipo, nossa, a- eu senti como se eu tivesse pego uma ferramenta muito poderosa. E não era duas vogais, não era oi, dois personagens se encontrando, era um mundo se encontrando com outro mundo. E Sim. isso são as histórias. As histórias são mundos. E eu tomei contato com aqueles mundos de um jeito autônomo, sem que alguém precisasse me contar a história. Agora eu podia ler sozinha, tinha uma vozinha na minha cabeça que podia fazer isso por outras pessoas. Eu estava livre, entendeu? Eu me senti livre. Então a escola me proporcionou isso. Por outro lado, também, eu me lembro que eu tinha que me esconder para ler. Então eu fazia a lição muito rápido. Aí eu abria o livro e lia debaixo da carteira. Porque às vezes, né, as professoras, os professores, ficavam bravos, porque achavam que eu não estava dando a atenção devida, né? Tipo,
como assim você não está prestando atenção na minha aula? Mas eu já tinha prestado atenção, eu já tinha feito tudo, Já tinha terminado. já tinha terminado tudo rápido só para poder ler, para poder voltar para minha leitura. Então, é isso, né? Sempre o contraditório. Sim. Teve algum professor ou alguma situação marcante além dessa da leitura que você lembra? De algum professor, principalmente, que seja pro bem ou seja pro mal, que te marcou nesse período? Eu tive professoras muito boas, assim, e que me fizeram querer ser professora, inclusive. Mas na época eu era uma menina, né? Essa menina aqui, né? Nordestina, as pessoas olhavam pra mim e não dava nada, e eu também não dava nada por mim, essa que era a verdade, né? Sim. Tipo, eu refletia um pouco, né? O que as pessoas pensavam sobre mim. E aí eu tinha uma professora de ciências muito boa, e aí eu gostava dela e ela era gentil, sabe? Além de ser boa professora, ela era gentil. E não era só comigo. Ela era firme, mas ela era gentil, então eu gostava dela. E aí eu pensei, eu acho que eu vou ser professora, porque eu era boa, né? Tipo, na escola também. Aí perguntei pra ela se precisava fazer faculdade pra ser professora. Aí ela falou que sim, aí quebrou minhas pernas. Eu falei, vixe, não vai dar, porque como que eu vou fazer faculdade? Você lembra quantos anos você tinha nessa época? Eu devia estar no Fundamental 1, assim, quinto ano no máximo. E aí eu desisti na hora que ela falou, porque eu não era da minha inteligência que eu duvidava. Eu duvidei várias vezes, né? Ao longo da vida, inclusive na infância. Mas eu sabia que eu não teria dinheiro para pagar uma faculdade. E então eu pensei, não vou fazer, né? Não tá no meu horizonte. Aí eu mudei. Eu vou ser inventora. Então eu pensei, vou ser inventora, uma cientista, só uma cientista mesmo, sabe? Professora Tipo tá inalcançável, você é uma cientista. Professora Pardal, sabe? Qual que é a Aham, da Turma da Mônica, gente? Qual que é da Turma da Mônica? O cientista doido lá. sim. Eu não sei o nome dele, não Eu também não lembro. lembro. O Franjinha, o Franjinha. Ah, o Franjinha. Eu ia ser a Franjinha ou a professora Pardal, entendeu? Tipo, Sim. mas aí, quando eu cheguei assim nos 11, 12 anos que eu comecei a escrever, aí eu quis ser escritora. Aí eu falei, decidi, falei, não, eu vou ser escritora. E aí hoje eu sei que eu sou inventora, mas eu sou inventora de palavras, de arte. Então juntou as coisas, sabe? E sou cientista, né? Porque eu sou uma cientista pesquisadora da palavra, da literatura. Então, no fundo, eu sou o que eu planejei, assim, ao longo da vida. Muito bem. Palmas, 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 palmas. Dinho, eu queria que você contasse, você trouxe isso, eu queria que você contasse um pouco dessa sua parte, desse encontro com as palavras, assim. Teve algo que aconteceu que fez eu quero ser escritora, e você tem uma coisa que eu gosto muito dessa história também, que é a sua relação com o diário, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa memória, dessa história pra gente. Tá. Eu vou começar falando do Diário do Fim do Mundo, que é esse livrinho aqui. Bem pequenininho, por questões financeiras. Né? A gente sabe, né? Não tinha dinheiro, então eu fiz esse livrinho bem pequenininho, chama Diário do Fim do Mundo, e ele é um livro que foi escrito durante a pandemia, porque na pandemia eu puxei uma campanha, chamava Conexões contra o Covid, que era uma campanha para garantir internet para as pessoas que estavam mais vulneráveis, né? Então, ali na favela mesmo, tinha muita gente que eu percebia era, bom, vai ficar dentro de casa como? Se a casa é pequena e não tem o que fazer dentro de Não tem casa. Wi-Fi, Não muitas tem vezes. nada. Não tem. Máximo que tem uma televisão, né? E aí, então, eu comecei essa campanha e aí arrecadando dinheiro, né, para pagar a internet das pessoas. E em troca, eu ia escrever esse diário e ia disponibilizar gratuitamente, né? E então, para dizer que esse livro está nas escolas, nas salas de leitura, exatamente assim, ó. Talvez esteja aqui também, porque a prefeitura comprou. Ah, que legal. Então, para dizer isso que e se não encontrarem, vocês podem procurar os livros da Me Pariô e os meus todos na internet, dá para baixar de graça e dá para ler, tá bom? Eu quero ler um trechinho dele, se tiver tudo bem. Mas assim, mais ou menos ali aos 11, 12 anos, eu comecei
escrever diário, porque era moda escrever diário, e adolescente, né, criança, se deixa levar pelas modas e tá tudo bem, né. E aí só que eu era pobre, né, já falei, né. A pobreza não me deixava ter um diário. E também a condição econômica da minha família não deixava que a gente ter privacidade. Então não é que eu não tinha dinheiro para um diário com chave e podia pegar uma agenda, um caderninho bonitinho, qualquer coisa e esconder. Não tinha lugar para esconder. Fazer esse adendo, né? Nessa época dessa moda, além dos diários, muitos deles vinham com cadeado. Com chave, Então você fechava o diário com o cadeado e Isso, tinha a chave, né? Porque é isso, o diário é um item muito pessoal, então seria para ninguém ter acesso, né? isso. Então Eu acho que hoje em dia nem tem mais diário assim, né? Eu pelo menos não vejo. eu também não vejo, porque tudo é muito público, né. E agora tudo no celular também, né? Também tem o celular que tem suas chaves. Mas e aí, assim, eu queria, né, desabafar, queria falar meus segredos, queria escrever um diário e eu não tinha essa condição, né, econômica, e era econômica Sim. mesmo. Comprar um diário com chave para me proteger ou esconder em algum lugar. Eu ia esconder onde? Debaixo do barraco? Não dava, porque chovia. Quando chovia, a água passava e ia levar meu diário, não era impossível. E na minha casa, assim, era muita gente num cômodo só. E não tinha espaço, não dava para inventar lugar. E, enfim. Aí, por causa disso, eu inventei um jeito de fazer meu próprio diário, que foi, em vez de botar uma chave no caderno, eu tranquei as palavras. Eu comecei a inventar códigos para dizer os meus segredos. Então, ao invés de falar que eu estava apaixonada por alguém, e eu não dizia, por exemplo, eu vi um passarinho verde, porque isso era muito óbvio. Eu dizia, sei lá, a chuva quebrou meu telhado, sabe? Uma coisa que não tinha nada a ver com estar apaixonada, mas eu sabia o que significava. E aí, sem querer, eu comecei a criar metáforas, né, imagens. Comecei a transformar o que era prosa em poesia, porque eu comecei a usar figuras de linguagem. E aí foi sem querer que eu migrei do diário para poesia. E aí foi isso, assim, basicamente a história. Eu nunca mais parei de escrever poesia. Eu só voltei a escrever prosa em 2017, mais ou menos. Aí eu fui pro blog, que o blog também é uma espécie de diário, né? Sim. Mas lá publicava mais ensaios, né, e tal, coisas assim, umas coisas bravas, né? O blog chamava Salve Favela. E aí, 2020, esse Diário do Fim do Mundo, que eu gostaria de ler um trecho. Fica à vontade. Agorinha? Então, vocês se lembram, né? Julho de 2020, todo mundo estava dentro de casa, mas 2020 foi também um dos anos em que, apesar das pessoas estarem mais recolhidas, foi um dos anos em que a polícia mais matou pessoas negras. Então, sábado, 18. Opa, de novo. Sábado, 18 de julho de 2020. Então, ontem eu sonhei que lutava com zumbis. Contei para um amigo. Ele riu e me disse que eu deveria contar isso no meu diário, de preferência com riqueza de detalhes. Pique filme de Hollywood. Mas eu não tenho essa mão. Hoje sonhei com um poema, que os versos ficavam se repetindo na minha cabeça, loucamente, e eu demorava para perceber que aquele repeteco na memória eram versos praticamente prontos se me entregando. Me lembro do poema estar tão inteiro e repetitivo que eu não me preocupava muito em anotar. No mesmo sonho, minha gatinha Sombra havia feito cocô fora da caixa e estava um cheiro horrível. Fiquei brava, limpei, mas o odor permaneceu tão forte que quando levantei, fiquei surpresa de não ser verdade e a caixinha de areia está inclusive limpa. Resultado: acordei sentindo o cheiro de fezes de gato e me esqueci do poema. E eu teria ficado feliz de receber um poema assim, de graça. Prometi não falar de morte. Vai ver, por isso fiquei quase essa semana inteira sem escrever. Amanhã já é domingo de novo e eu não havia escrito uma linha, até hoje. Pois bem, meu teste de Covid-19 deu negativo.
E o suave de nariz é considerado padrão ouro, dizem as reportagens. Opa. Então, meus sintomas provavelmente eram apenas alergia à poeira da casa nova. Fui limpando. Preciso de um aspirador de pó. Entretanto, um dos meus sobrinhos, tenho muitos, cerca de 19 vivos, entre meninos e meninas, foi internado no Hospital Ipiranga há uns 4 dias. Ele apresentava sintomas como vômito, diarreia, perda acentuada de peso, falta de ar e um peso do lado esquerdo do peito. Na terceira ida ao médico, após teste de Covid e exame de sangue, foi internado com o diagnóstico de diabetes tipo 1. É só até aqui que eu vou ler. Esse é o Casa Poetcast, seu programa de quebrado, onde a palavra faz morada. Hoje estamos aqui com a poeta Dinha, diretamente da MF, Sérgio Millier, Parque Maria Luísa, Aricanduva, Zona Leste de São Paulo. E eu quero aproveitar e chamar para mais uma participação. Vai recitar aqui um poema para nós, Camila. Chega para cá, Camila. Palmas para a Camila. Tá nervosa, Camila? Tá? Nem parece. Você pode olhar para lá, para a câmera, pode olhar aqui pra gente, como se sentir mais à vontade. A autora é Ana Su e eu vou ler Quem não escreve, dança. Faz assim, ó, fala mais pertinho. O microfone. Como é que se dorme quando o poema não para de se escrever na sua cabeça? Engana-se quem pensa que um escritor escreve seus próprios textos. Não sei se eu sou escritora. Sei que escrevo. É que eu escrevo, nunca é meu. O que é meu fica em mim. Escrevo o que se joga pro papel. Escrevo o que não é meu. Ao menos não é mais meu. Escrevo o texto do outro. Desse outro que escreve em mim. A escrita é como uma poesão demoníaca. Talvez eu fosse uma endemoniada. Não tivesse aprendido ao caminho da escrita. Às vezes é pouco escrever só com os dedos. Queria escrever com o corpo todo, mas escrever com o corpo todo é dançar. E eu precisei parar de dançar para escrever. Obrigada. Que bonito. Dinha, uma coisa que é muito marcante para quem te conhece pessoalmente ou através das suas obras, você também trouxe. Entre as temáticas, tem uma que é a questão do genocídio da população preta, pobre, periférica. Além disso, não só abordar esse tema, mas uma coisa que eu vejo também é o seu ativismo, né? Essa coragem que você tem de ser combativa, de se colocar muitas vezes numa situação de risco, né? E a gente sabe quando a gente se coloca em risco, esse risco não é só para a gente, é um risco que vem para os nossos, né? Nossa família, nossos amigos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como esse genocídio ele te afeta e como principalmente você faz para além do ativismo, para você se proteger mesmo, seja além de uma proteção física, uma questão de uma proteção psíquica, mental. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a minha situação, né, como indivíduo, né, como mulher, né, como pessoa de um modo geral, não permite que eu não seja ativista, porque esse livrinho aqui, Onde Escondemos o Ouro, que é o meu segundo livro, ele tem, a segunda parte dele se chama A Lista dos 100. E a lista dos 100 é uma lista que o Du, que é meu companheiro, e a gente fez de 100 pessoas que a gente conheceu até os nossos 30 anos, mais ou menos, a gente tinha conhecido mais de 100 pessoas que tinham sido assassinadas.
E são números de guerras, né? O Brasil supera os Sim. países que estão em guerra, né? E isso é muito absurdo. Então, não tem como não ser, porque seria fechar os olhos de uma forma, eh, que eu não consigo simplesmente, sabe. E a minha família é muito grande, eh, meus irmãos, minhas irmãs, até hoje, né, tipo, se salvaram, ainda se mantêm a salvo, eh mas é mais sorte, né, do que é só sorte. Na periferia a gente sobrevive por sorte. Não tem uma coisa assim especial de: "Nossa, essa pessoa sobreviveu". Não, não tem isso. Foi sorte. Então as pessoas na minha família sobreviveram por sorte, meus irmãos e irmãs. Mas assim, entre os meus sobrinhos e sobrinhas foram 15 sobrinhos, cunhados, assim, primos, foram 15 homens jovens negros assassinados. 15. E aí por isso que esse livro se chama 15 poemas contra o genocídio da população negra. Poderia ser outro número, qualquer número cabe, poderia ser 100 poemas, porque desde o meu primeiro livro eu trato sobre esse assunto, né, acho que a morte do povo negro, essa execução, ela tá desde o meu primeiro livro, ela segue até o último. Eu não tenho como escapar, né, do ativismo, porque o ativismo também é uma forma de proteção, né. Se eu me escondo, eu fico mais vulnerável do que se eu me expuser. Da primeira vez que eu enfrentei a polícia, por exemplo, já da primeira vez eu senti isso, porque foi uma abordagem bem truculenta, né, ao meu sobrinho mais velho, e basicamente a gente estava só na rua, em volta da fogueira, não tinha nada demais, né. Tinha acabado a luz e a gente estava em volta de uma fogueira, não tinha absolutamente nada acontecendo, e eles só acharam que por ser um lugar pobre, eles podiam fazer o que eles quisessem, né, descontar a raiva deles na gente. Então eles abordaram o meu sobrinho, que era menor de idade na época, e eu fiquei brava, sabe, eu falei: "Mas vocês não podem abordar, porque ele é menor de idade, ponto". E aí eles começaram a xingar a gente, falaram que iam jogar uma bomba na favela, que ia matar todo mundo. E eu já tinha uma rede de apoio naquela época, sabe, eu já trabalhava fora, eu já estava na universidade. Você lembra quando foi isso, mais ou menos, de um ano? Deve ter sido 99. 99, 2000, porque eu já estava na universidade. E eu já tinha uma rede de apoio fora, né, ali do meu bairro. Então o que eu fiz? Eu escrevi um e-mail contando tudo o que aconteceu, porque era a época dos e-mails, né, Isso. e mandei para todo mundo que eu conhecia. Falei: "Ó, seguinte, se acontecer alguma coisa comigo, com meu sobrinho, saibam que tem isso aqui para investigar". E aí eu recebi muito apoio na época, eu percebi ali, né, que o ativismo era uma proteção física, inclusive. Hoje eu faço parte da rede, né, rede de proteção, né, contra o genocídio, eh, que é uma rede, né, de pessoas, de um modo geral, que, quando tem violência do Estado, atende as famílias, né, das pessoas que sofreram abuso, né, do Estado. E abuso do Estado basicamente é violação de direitos humanos, né. O mais grave que a gente conhece é a execução, né, o extermínio, a morte, mas tem outros, né, também, como a prisão arbitrária, tem um monte de coisa que acontece o tempo todo, sequestro, né. Às vezes a gente é sequestrado, né, os meninos e as meninas são sequestradas, pelo Estado, pela polícia, não é por bandidos que querem dinheiro, até porque aquelas Sim. pessoas não têm dinheiro, né. E aí, então, eu faço parte de uma rede de proteção e eu faço terapia, né, Rodrigo, porque sem terapia como é que a gente vive, né. Que aí é um pouco cuidar da saúde mental, eu tenho a Me Pariu Revolução, né, que são as mulheres, né, que também dão apoio, né, a gente se dá apoio emocional. Eu tenho a minha arte, também me protegeu o tempo todo, sempre andou comigo e me protege, me mantém um pouco da minha sanidade. Bacana. Dinha, queria que você falasse um pouco, dessa sua parte poética, literária,
quem são suas referências? Quem você, ali no começo, começou a ler e teve uma identificação, e ao longo dessa caminhada que você está construindo, quais foram outras referências literárias ou teóricas também que te ajudam nesse guia aí, nesse caminho? As minhas primeiras referências, assim, primeiro que eu leio de tudo, né, e eu comecei lendo de tudo, Sim, né, então qualquer coisa mesmo eu lia, porque eu lia o que tivesse à mão, lia Bianca, lia Júlia, eu lia aquela revista lá de antigamente, meu Deus, aquela revista de adolescente, enfim, que tinha vários testes, né, será que ele gosta de você? ai, eu... Enfim, Capricho. Capricho. Mas pedaço de jornal eu lia, pedaço mesmo, assim, podia ser desse tamanho, eu lia. Tudo que caísse na sua mão. Caía na minha mão, bula de remédio. Um dia o professor na escola, e mais uma coisa de escola, né? Um dia um professor, né, falou assim, eu lia as bulas de remédio porque eu não tinha nada pra ler, né? Aí o professor tava bravo com a gente, aí falou assim, vocês não sabem nada. Eu duvido que alguém aqui saiba o que é AS. Eu só levantei a mão e falei, ácido acetil salicílico, e a sala. Foi muito engraçado, assim, porque eu sabia, só porque, né, eu não tinha nada pra fazer, não tinha livro pra ler, então eu sabia o que era AS. Lia de tudo. É. Aí, mas enfim, eu até esqueci qual que era a pergunta, mano. Das suas referências. As minhas referências. Então, tudo pra mim, a questão é que tudo pra mim se torna referência. E aí, quando eu comecei a estudar para o vestibular, vieram minhas primeiras referências que você consegue notar, assim, de fato, né, nas minhas obras. Porque aí eu fui ler, né, o que caía no vestibular da FUVEST, então tudo que caía lá eu li e de fato, o que eu estudo, principalmente, me influencia, me afeta. E aí você encontra isso aqui nos meus livros e tal. Aí você encontra bastante os clássicos, né, da literatura brasileira, por exemplo, Drummond, você vai encontrar vários versos aqui. Esse que eu li no início, que Amarildo sou eu, Amarildo sou eu, Amarildo, meu amor. É de um poema do Drummond, que ele termina falando da cidade, um poema tão lindo assim, nossa, que ele fala assim no final, o mar batia o mar já não batia no cais, batia em meu peito. Ele pensa em se suicidar e tal, mas ele termina assim, com um jeito bem bonito, dizendo que a cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. E é lindo, assim, sabe? Sim. Tipo. E então, você tem Drummond, você tem Cecília, que eu li, você tem principalmente João Cabral de Melo Neto, que eu li bastante, me apaixonei, assim. Queria casar com aquele velhinho, mas ele morreu, né? Aí depois, né? Depois teve o que eu estudei na faculdade, né? Os africanos, as africanas. O rap, né? Que veio antes, né? Dos estudos, né? O rap veio para me influenciar também. E aí, a literatura marginal que se que você formou. escutava, tinha de rap? Eu escutava tudo, né? Porque era o tempo das fitas, né? Sim. E Fita aí o cassete. meu irmão é underground, assim, né? No cenário do rap. Então, ele trazia tudo para eu escutar, a gente escutava junto. Então, tudo que era conhecido e desconhecido, tinha até, ai meu Deus, eu esqueci o nome do MC, mas umas letras bem brincantes, assim, tipo, bem bobinhas, assim, as crianças na favela passam o dia na janela, sabe? Umas coisas assim, bem simplesinha, mas a gente escutava, porque era gente que a gente conhecia, todo mundo do rap era gente que a gente conhecia. Que todo mundo do rap era como a gente, era favelado que nem a gente, né? Hoje que é um pouco diferente, né? Mais diversificado o cenário, as pessoas cresceram financeiramente, inclusive, que bom, né? Porque ninguém Sim. quer ficar passando veneno a vida toda, né? Mas o rap influenciou bastante. Aí depois a literatura marginal, também, marginal mesmo, né? Que é aquela que o Ferrez, né, fez lá o manifesto e tal. Sim. E a periférica, né? Porque é a que eu construo, é com quem eu troco. Tem, assim, um choque, que é o choque da leitura de Carolina Maria de Jesus,
foi um choque, porque eu era uma escritora favelada, e foi a primeira, quando eu li Quarto de Despejo, foi a primeira vez que eu me encontrei na literatura. Tinha um eu ali, sabe? Tinha as pessoas como eu, e era de um jeito bonito e afetuoso. Então, Carolina foi um choque. Tanto é que depois eu publiquei Carolina, né? Sim. Na verdade, eu não só publiquei Carolina, a Me Pariou, as mulheres da quebrada, faveladas que nem ela, sabe? A gente é literalmente responsável por trazer ela de volta à vida, ao cenário da literatura nacional e mundial, porque Carolina estava esquecida até Sim. 2014. 2014 foi o ano do centenário de nascimento dela, e a gente foi lá e publicou um livro inédito dela. Como? Porque a gente não tinha dinheiro, você me pergunta. Faz a pergunta. Como? Com vaquinha, com financiamento coletivo, chamando o povo. Gente, tá aqui Carolina, a gente precisa publicar, essa mulher precisa ser lida, ela precisa ser lembrada. Sim. E aí foi bem legal, assim, porque teve um envolvimento, né, de muita gente, e a gente publicou Onde Estás Felicidade. A gente manteve, inclusive, conforme os textos, conforme estava no manuscrito dela. E hoje, por exemplo, eu estou lendo aqui, preparando um texto e mesa, coisas para falar sobre Carolina, sobre O Escravo, que é o romance dela, o último livro dela publicado, né, pela Companhia das Letras. E tá ali, igualzinho, a gente publicou conforme o manuscrito. Eu falei, mano, a gente fez história. Sim. A gente mudou, sabe, assim, a ótica, porque a ótica era escreveu errado, corrige. E a gente não corrigiu, porque a gente queria provar que Carolina era talentosa, que ela escrevia sim, que ninguém estava escrevendo aquilo por ela, que tinha essa Sim. discussão, né? E aí eu fico pensando, né, que agora chega um romance, se as pessoas, né, fizessem edição, mudassem muito ou pouco que mudasse, era bem capaz das pessoas voltarem, mas será que foi Carolina mesmo? Naquela situação, pobre, preta, favelada, catadora de papel, mãe, sabe? Mãe, solo, ela daria conta de escrever? Sim. E ela daria, porque ela não tinha um marido. Porque, querendo ou não, né, a gente vive numa sociedade machista, né? E Carolina escolheu não casar. Ela escolheu ter filhos, sim, mas não casar, porque ela queria ser escritora, era o sonho dela. Mas é muito importante isso. Eu me mudei recentemente e eu tô organizando a minha estante, né, de livros. E eu tenho 4 edições diferentes do Quarto de Despejo, porque para mim também é um livro que... Caramba, vou roubar, hein? Você tem uma boa coleção. Não. E aí eu tava pensando, eu tenho a 2ª edição do Quarto de Despejo, porque em 2011 a gente estava montando uma peça, né, que a gente fazia uma peça só com textos literários, e aí eu comprei o Quarto de... Entre os textos tinha algumas passagens do Quarto de Despejo. Eu comprei uns 10 exemplares do Quarto de Despejo da 2ª edição, todos eles, e na época eu paguei 15, Viu? 20 reais. Viu? E aí, foi isso. Eu distribuí entre os alunos, cada um ficou com um, e eu fiquei com um só. E o meu, ele tá todo, sabe, ele tá muito frágil, assim, ele... E aí eu falei, eu queria outra edição desse livro. Eu pesquisei esses dias, o mínimo foi R$1.000. R$2.500, a mesma edição que eu tenho, que eu paguei 15, 20 reais. Quem fez isso? A gente, eu me arrependo disso. Exatamente. Tô zoando, assim, gente, eu não me é arrependo, muito não. louco essa, né, redescoberta, né, que pra gente não foi, a gente que tava ali na literatura marginal periférica, já sabia, mas eu acho que foi muito importante também, né, muita coisa veio, né, pra Carolina, a partir disso, e que bom, né, necessário, muito importante. Mas foi muito engraçado, porque foi exatamente esse final de semana, eu tava pegando isso, 2ª edição, e agora eu vou chamar para fazer uma pergunta aqui da escola MF Sérgio Millier. Chega para cá, palmas para a Rafaela! Rafaela, você pode olhar ali para aquela câmera, você pode perguntar para Dinha, faça como se sentir mais à vontade.
Então, eu tenho duas perguntas. Eu queria saber por que você começou a fazer poema e qual o seu livro é mais famoso. Tá bom. Pode já. Ó, eu escrevo para sobreviver. E eu escrevo poemas porque eu sou uma mulher, né, negra e periférica, e aí eu não tenho muito tempo para escrever romance. Eu gostaria muito de escrever romance, muita prosa, assim, sabe? Mas eu não tive tempo para desenvolver essa habilidade, porque exige que a gente tenha tempo, dinheiro para deixar tudo para lá e sentar e escrever mesmo. E eu não tenho essa condição financeira. Mas eu gosto muito de escrever poesia, então eu não lamento isso. Eu comecei a escrever porque me aliviava o coração, sabe? E hoje eu escrevo pelo mesmo motivo, principalmente. E a segunda pergunta, qual que era? Qual o seu livro mais famoso? Eu acho que o meu livro mais famoso é o De Passagem, mas não a Passeio, que é o primeiro livro, porque ele é de 2006. E aí ele é um livro, né, que tem bastante poemas e eh, ele foi publicado numa época em que a gente não tinha tantos autores e autoras das periferias publicando. Então, eu acho que ele é o mais famoso. Obrigada. Palmas para a Rafaela. Eu vou aproveitar que você falou do... Conseguiu aqui, hein? Seu de passagem, mas não a passeio. Eu vou pedir licença para ler um poema. É um poema que eu gosto muito, você sabe qual é. Sei. Chama De Aqui, de Dentro da Guerra. Mataram Francisco. Ah, ser protagonista, ser um símbolo, é mais um ou menos um? Escrevo para corromper as estatísticas. Escrevo para alterar o sentido de estar sozinha. E Adélia? Passou a noite velando o corpo. Só tiro de 12. E o que dói nem a morte, é a guerra. É somar os corpos e notar a baixa, sempre mais humana. A última guerra romântica acontece por aqui. São Paulo, Brasil, Fundão do Ipiranga, Jardim São Savério, Parque Bristol, Bristão, 1001 noites a 1000, a milhão. Ouvi os tiros, mas não dei ouvidos. Morreu alguém. Não fui ver. Era comum. Era só isso. De uma festa, cantei, dancei, ri, e isso não é força poética de quem imita a poesia e põe verbos em paralelismos. Ri muito a noite toda. Terminou de madrugada. Os tiros subindo a escada. Dia, mataram Francisco! Daí a ideia de guerra romântica. Essa guerra cara a cara, mano a mano, de mãos bem maiores que o corpo, de dedos assassinando. A última não foi a primeira grande guerra, a última é que acontece por aqui, que de pequena foi crescendo, pulando os muros do guetos, se alongando, se multiplicando, como um câncer bem nutrido, como um vírus bem alojado, ora dormindo, ora explodindo, ora abafado, mas sempre eficiente. Sempre bem transmitido pelo contato das mãos, dos olhos, dos pés que se tropeçam, das namoradas e namorados, do fluxo capitalista, da tela, do maço de cigarros. De aqui, de dentro da guerra, qualquer tropeço é motivo. A morte te olha nos olhos, te chama, te atrai, te cobiça. De aqui, de dentro da guerra, não tem DIU nem camisinha que te proteja da estúpida reprodução, da fome, da miséria, da ínfima estrutura que abafa o cantar das favelas, antigas senzalas modernas, cemitério geral das pessoas. De aqui, de dentro da guerra, eu grito para ser ouvida.
De aqui, de dentro da guerra, eu me armo e me policio. De aqui, de dentro da guerra, é que eu protejo os meus sonhos. Para não virar a cabeça, para não virar a palavra, para não virar estatística. Dinha. Uau. O Drummond, ele tem um poema, que em uma das partes ele fala: lutar com as palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos, mal rompe amanhã. E aí eu queria te perguntar o que essa luta trouxe e o que essa luta levou na vida da Dinha. Quando eu era adolescente, na idade de vocês, gente, não façam isso, tá bom? Por favor. Minha mãe ficava pegando no meu pé, né? Por quê, né? Minha mãe era empregada doméstica, mano. E aí, tipo, eu ficava lendo o tempo todo, viciada em leitura. E ela me mandava lavar a louça. E eu demorava, porque eu tava lendo, né? Empolgada com a leitura. E aí ela ficava brava comigo e falava: você vai comer livro por acaso? Aí eu, uma adolescente sensível, né? Falava pra mim mesma, porque eu não vou falar alto pra minha mãe, senão ela me batia, né? Claro. Eu não vou desrespeitar minha mãe, né? Aí eu ficava assim, brava, falava pra mim: vou comer livro. Aí, Abusada, né? abusada. Aí eu deixava o livro, lavava a louça, voltava pro livro. E na hora do almoço, o que eu fazia? Eu abria o livro e eu não comia. Eu fazia greve de fome. Gente, não façam isso, tá bom? Eu era uma adolescente muito perturbada. Eu fazia greve de fome, assim, sabe? Só de raiva. E aí, o que a leitura trouxe pra mim? O que o livro trouxe pra mim? Gente, hoje eu como livro, literalmente. Literatura, ela me sustenta. Alimento. Ela é alimento, não só para a alma, como era antes. Ela é alimento para minha casa, né? Eu falo para as minhas filhas, falo, olha, esse é o meu ganha-pão hoje, né? Eu também dou aula, eu já fui professora da rede, inclusive, Sim. mas o que me sustenta é a minha literatura. E então eu como livro. A devoradora de livros. A menina que roubava livros, a menina que devorava os livros. Eu. Muito bem. A gente está chegando nos caminhamentos finais do programa, mas antes temos mais uma participação aqui. Quero chamar a Gabriel para vir aqui recitar para a gente. Palmas para Gabriel. Pode falar para a câmera, pode falar para a gente, fica à vontade. É autoral? Tá bom. Fala bem pertinho do microfone. Fogo. Me destrua, me queime. Olho por olho, dente por dente. Se destrua, se queime. Você quer que eu lamente? Você atiçou chamas tão fortes. Ops, me queimei. As minhas são maiores. O que foi? Te machuquei? Acenda um fósforo, jogue-o no chão. As cinzas em sua mão. Você queimou meu coração. Tudo por causa de um simples não. O fogo vai se espalhar, vai queimar seu lar. Só resta chorar. Talvez as lágrimas apaguem o incêndio. Não há como escapar. Obrigado, Gabriel. Posso ler um poema também? Pode, por favor. Ó, um poema assim, quando a gente leva um fora, assim como o seu, sabe? Seu poema é meio de quem levou um fora, tomou um pé, né? Quando a gente toma um pé assim, eu tenho um poema para isso também, né? Porque todo mundo já tomou pé, né, gente? Sim. Quem não tomou, aguarde o seu, Vai porque isso tomar, acontece na vida que nem de dor de todo barriga, mundo. todo mundo tem um dia, Ninguém né? passa nessa vida ileso ou ilesa sem levar um pé na bunda. E sem dar pés na Exatamente. bunda também, viu, É gente? verdade. Aí esse se chama Minuta de Amor Baldio, né? Criando assim as teorias para se proteger, né? Enfim, depois do pé na bunda você tem que criar umas histórias para ficar bem. Minuta de Amor Baldio. Por causa daquele terreno que você insistiu em cercar, é que meu amor vai crescer em 1000 outros caminhos, menos nos que levam a você. E ele vai ficar tão grande, tão maior que tua altura, que em mim nem vai caber.
vai subir bem trepadeira, pular muros, telhados, mangueiras, vai deixar de ser ridículo, ser signo, torrão, castelinho de cartas e vento soprando seu medo e a minha desilusão. Meu amor vai ser bonito. Meu amor vai ser um sino batendo bem longe, no sítio, na capela do meu peito, onde a lua é lá no alto e a paz é um cachorro sem rabo que gosta de lamber nossas mãos. Estamos aqui com a Dinha, poeta, escritora, editora, doutora, enfim. Dinha, Mãe de quebrada, mãe inclusive de tem um livro aqui, quebrada. na verdade eu tenho 9 livros. Esse aqui é em coautoria com a Débora Lima, que é do movimento dos trabalhadores sem teto, e é uma autobiografia. Então, na verdade, eu sou autora de 9 livros. Tem que atualizar aí, tá vendo? Eu que não atualizei a bio, né? A gente tá fechando, eu vou fazer algumas perguntas são respostas agora mais concisas, só pra gente ir pros fechamentos mesmo aqui. Primeira, qual que é seu maior sonho? Ainda ser escritora. Ainda é ser escritora. Qual que é seu maior medo? Isso aqui é o quê, hein? Pode desenvolver um pouquinho. É um pouco terapêutico, é um pouco provocativo. É que eu não posso falar os meus medos, assim, meus maiores medos, assim, em público, sabe? Né? Não, é porque eu fico muito vulnerável, mas... Posso pular esse? Pode. Tá Se bom. quiser falar um medo que não seja um dos maiores também, que é bom às vezes a gente estar vulnerável. Tá, então eu vou falar um do que tá ali, né, entre os maiores, mas não é o maior. Acho que eu ainda tenho medo da morte, não a minha, né, mas dos meus e das minhas, assim. É por isso que eu faço tanta força para que não morram, para que permaneçam. Qual foi a sua maior ou as suas maiores perdas? Pessoas, acho que pessoas pobres, né, a classe pobre, ela se chama proletária porque só tem a própria prole, né, só tem as pessoas em volta de si. Então, o mais importante que eu perdi foram pessoas. Eu nunca tive nada para perder que não isso. Quais foram suas maiores conquistas? Foram as literárias. Alguma em especial? Ter publicado essa quantidade de livros, né? Ter publicado Carolina Maria de Jesus, como eu falei, e também ter sido a primeira professora em atividade na rede municipal a ser homenageada com uma academia estudantil de letras lá no céu São Rafael. Ah, que legal. Muito bacana. Aproveitar e falar que a gente está aqui na MF Sérgio Millier, eu sou patrono da Elda aqui. Ai, tá vendo? Fofo. Agradecer ao trabalho da professora Simone, conheço desde 2018, sempre muito acolhedora, faz um trabalho muito bacana, tem meu respeito, tem minha admiração, dizer também o que precisar, a gente está por aí, porque é isso, né? A gente tem que se acolher, se apoiar, se ajudar. Você já foi da rede, eu já fui da rede, a gente sabe que fazer parte, permanecer é muito complexo, é muito difícil, né? Então, conte com o meu apoio para continuar não só o projeto da EL, mas no que a gente puder colaborar também. E para fechar, Dinha, diante dessa complexidade, dessa poesia, dessa sensibilidade que a vida nos coloca, dessa fragilidade também que existe, queria que você trouxesse para mim um pouco da sua visão sobre o que é o amor.
Dá para responder com Camões? Pode ter Camões, mas eu quero o Dinha aí também, junto com Camões. Não dá pra fugir pela tangente só com Camões. Tem que ter a Dinha também. Pode ter Camões e a Dinha. Pensar, o amor acho que é principalmente cuidado com as pessoas, sabe? E aí não dá para fugir do Camões mesmo, porque acho que tem uma filosofia aí por trás, né? Que é que o amor ele é o cuidado mesmo, né? Ele é principalmente cuidado com as pessoas. Então não tem muito o que dizer para além disso, né? Se você cuida, você ama. Se você ama, você cuida. Então dá para aprofundar muito essa resposta? É para aprofundar? Não, tô falando. Eu ia falar que você trazer o Camões, então. Ah, tá. Trechinho do Camões, né? Que também é da filosofia cristã, né? Que foi beber na fonte, né? Que é amor é fogo que arde sem se ver. Já não lembro mais. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vou ficar aqui porque aí eu já tô na Legião Urbana, né? Daqui a pouco a gente começa a cantar. É só o amor. Aí as crianças não vão entender nada, né? Ou não, alguém conhece Legião Urbana aqui? E até que Ó, conhecem, até que não tá tão. A gente não tá tão a sós no mundo. exatamente. Mana, queria agradecer imensamente a sua presença, dizer que eu tô muito, muito feliz mesmo. É, a sua poesia, a sua pessoa, você sabe disso, né? E também quem não sabe, a Dinha, ela tem uma... É muito importante na minha configuração como escritor, como poeta, junto com o Sérgio Vaz, junto com Marcelino Freire, junto com Alan da Rosa, são pessoas que estiveram ali na minha formação. Uma outra coisa, o Te Pego Lá Fora, né, que é esse daqui, meu primeiro livro. Você foi uma das pessoas que eu enviei o manuscrito para fazer uma leitura, fazer comentários, e também é muito importante que você foi uma das pessoas que teve comentários mais críticos, assim, que quando eu recebi de primeiro, eu falei, né, você fica bravo, meu. Mas assim, o Te Pego Lá Fora, ele era para ter sido um livro, e ele foi outro livro a partir dos seus comentários, das suas críticas. Então, é uma gratidão literária também que eu tenho, porque se eu tivesse feito aquele livro, eu não gostaria como eu gosto dele hoje. Então, agradecer imensamente por isso, por essa colaboração que você tem, não só com a publicação das suas obras, mas com esse seu trabalho com a Pariu Revoluções, Edições, que também é revolucionário, né? Por isso também o ato falho certeiro aqui. Me pariu revolução. Exatamente. Então tá tudo certo. E aí eu queria também fazer agradecimento aqui, agradecer a Mônica Alves, a Mirella Anjos, que faz a pré-produção aqui do Casa Podcast. Agradecer nossa equipe técnica que está sempre aqui fazendo o melhor para garantir que tudo isso funcione. Microfone, iluminação, câmeras, cabos, que a gente faz esse trabalho maravilhoso que é levar um estúdio de gravação para dentro das escolas, proporcionar essa experiência. Então, Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva... Queria agradecer imensamente a MF Sérgio Millier, a todos os estudantes, todas as estudantes que estão aqui, que participaram com perguntas. Espero que o programa tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para mim, acredito para a Dinha. Agradecer imensamente mesmo esse respeito, acompanhar. A gente sabe ficar ali uma hora e pouquinho, às vezes pode ser um pouco cansativo, mas vocês estão aí, então muito obrigado mesmo. E passar para você, para fazer as considerações finais agora. Só agradecer também, né, pelo convite, pela paciência de vocês, né, gente? Porque não é fácil mesmo, né? Às vezes o assunto fica denso, só a gente manja dele, vocês ficam boiando um pouco, né? Que é nossa história um pouco também. Sim. Então, agradecer muito a presença de vocês aqui, a paciência, o afeto, né? Dizer que estou feliz de ter trocado, de ter
ter feito terapia aqui com vocês, dizer para vocês que eu fui uma adolescente perturbada, mas que vocês não precisam ser. Podem ser bons leitores, boas escritoras, sem necessariamente passar por tudo isso, né? Sim. Esperamos que sim. E é isso, que vocês, né, avoem. E também quem nos vê, né, que possa se inspirar, né, nas Sim. nossas conversas para escrever e avoar. Dizer que a Dinha falou que foi uma adolescente perturbada, também posso falar que eu também fui um adolescente perturbado. Eu acho que se a gente levantar aqui, a gente tem bastante. O que eu queria dizer é que a literatura, a poesia também podem ser espaços para acolher essas nossas questões. Façam uso, seja através da leitura, seja através da pesquisa, seja através da Façam escrita. uso. Né? A escrita são tempos que a gente vive de questões de saúde mental muito fortes, seja de ansiedade, seja de angústias, seja mesmo de depressão, né? De coisas que nos afetam. Então, não que literatura e poesia sejam a forma de resolver essas questões, algumas outras precisam de outros tipos de intervenção. Eu precisei, eu não tive, mas eu sei que eu precisei. Se eu tivesse tido, teria sido muito importante. Sim. Mas mesmo não tendo essa intervenção, uma coisa que me fortaleceu quando eu não tive foi a literatura, foi a poesia. Foi. Então esse é um poder também, além de vários poderes que a Dinha trouxe aqui pra gente. Então, muito obrigado. Queria dizer que esse projeto ele foi contemplado pela 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. A gente está rodando por várias e várias escolas aí da Quebrada. E se você quiser participar, escreve lá pra gente, manda mensagem. De repente, se a gente já tem uma lista de escolas inscritas, mas algumas vezes, algumas escolas, de repente, desistem, não podem participar. Quem sabe a gente também insere a sua escola nisso daí. Beleza? Muito obrigado. Até breve. Foi mais um Casa Poeticast. Valeu!